Opa, desculpa atrapalhar a viagem, mas vamos falar sobre masculinidade? Porque existe um novo bicho-papão que tem assustado o homem moderno, que é justamente a perda da sua masculinidade. Esse é o primeiro vídeo do meu quadro Desculpa atrapalhar a viagem. Trazer um ambiente focado em falar sobre masculinidade através de hábitos, consumo, narrativas e dados. Comunicação muito mais profunda e que rechaça falas mais violentas e que propagam o ódio. Recentemente virou notícia uma publicação do Chicharito Hernández, o famoso jogador mexicano que já atuou por Manchester United, Real Madrid e em Copas do Mundo. Chicharito, na sua rede social, resolveu criticar as mulheres e a maneira com que elas estão se relacionando com os homens, onde, segundo ele, elas estão erradicando a sua masculinidade. As mulheres hoje em dia estão falhando. Elas estão erradicando a masculinidade, tornando a sociedade mais sensível do que nunca. Abraça a sua energia feminina, cuidando, nutrindo, criando filhos, limpando e mantendo a casa. O lar é o lugar mais importante para um homem. Não tenham medo de ser mulheres, de se deixarem ganhar por um homem que só quer vê-las felizes, porque não conhecemos o céu sem vocês. Eu entendo que temos medo de falar e expressar verdadeiramente o que sentimos, mas muitos de nós estamos aqui querendo amar, cuidar, respeitá-las e sustentá-las. Mas vocês, mulheres, precisam aprender a honrar a masculinidade. Para analisar essa fala do Titiarito, esse medo de perder a masculinidade que tem existido, a gente precisa primeiro ver a masculinidade como um balizador de comportamento, reconhecer que existe uma certa pressão para o homem desempenhar a masculinidade. A gente precisa entender a partir de três polos, onde o dinheiro, o poder e o controle entram em cena. Primeiramente, entra o dinheiro na vida do homem, onde ele é pressionado a se tornar um provedor dentro da sua casa. Isso acaba sendo mais do que uma sobrevivência ou realmente ser um ponta firme dentro da sua casa, dentro da sua rotina. Além de tipo, você consegue se manter, então você pode se relacionar, você consegue se manter, ótimo, você precisa bancar toda a sua casa e só assim você vai conseguir essa validação da sua masculinidade perante a sociedade. E que entra o primeiro atrito desses homens quando a gente fala sobre masculinidade, visto que é um caminho sem volta as mulheres dentro do mercado de trabalho, recebendo salários, e isso vem crescendo e evoluindo cada vez mais. Só que em vez dos homens verem isso como uma maneira muito mais positiva, onde tem dois salários entrando em casa, é mais possibilidade de crescer e evoluir dentro de uma relação a dois, eles acabam olhando de uma maneira que fere o ego deles a partir de que eles não conseguem dar um check no que a sociedade pressiona eles para fazer de sua masculinidade, visto que, como eu falei anteriormente, se você não é um provedor, se você não tem capacidade de ser um provedor, entre aspas, você não é um homem de verdade, você não está sendo validado pela sociedade porque você não consegue bancar sozinho uma casa e uma família. E a gente já vai para a segunda etapa dessa validação de masculinidade, onde entra o poder, andando lado a lado, obviamente, o dinheiro. Essa busca por poder acaba colidindo numa situação de competitividade entre os próprios homens, onde cada vez mais você tem dinheiro, consecutivamente você tem mais poder e acaba sobressaindo a outros homens. E fica no seu imaginário que você pode tomar as decisões da sua vida e da vida de quem está ao seu redor. Entrando mais uma vez em seu provedor, visto que tem dinheiro, você tem poder, você consegue tomar todas as decisões da sua casa sem ser questionado e sem criar um diálogo a partir disso. Na cabeça deles, eles ganharam essa guerra competindo com outros homens. Então, se fora da casa deles eles já competiram e eles já conseguiram triunfar, por que dentro da casa deles eles simplesmente não podem tomar as próprias decisões, as decisões pelos outros, a partir de que ele foi validado, ele tem dinheiro, ele tem poder, ele consegue controlar todas essas situações. E aí, a partir disso, acaba entrando muito num tópico onde mulheres acabam não sendo vistas como parceiras, e sim como objeto para dar um check dentro da sua masculinidade a partir da sociedade. Então você acabou se desenvolvendo dentro do mercado de trabalho, você consegue trazer dinheiro para dentro de casa, você consegue se manter, a partir disso você consegue tomar decisões que impactam o seu futuro, constitui uma família, encontra uma parceira de verdade. Só que em tese ela não é uma parceira de verdade, ela é só um checkzinho que você tem na sua lista, que é encontrar um emprego bom, conseguir se manter sozinho, conseguir uma parceira, conseguir constituir uma família. E assim você vai ter se tornado um homem de valor, um homem de verdade, segundo todas essas pressões que eu vim falando dentro desse vídeo. E é claro que toda essa narrativa de ter uma casa abençoada, do lar, constituir uma família é muito bonito, sendo que na realidade os homens não estão realmente preocupados e sim buscam só ter uma aprovação na sociedade e conseguirem viver a vida deles de uma maneira muito mais tranquila, independente se você para e olha que você está pressionando outra pessoa, você está sobrepondo outra pessoa, porque no fim o que vale para o homem e essa busca por essa masculinidade é si próprio, seu próprio umbigo. Então, a partir do momento que os homens estão buscando novos relacionamentos e encontram mulheres totalmente diferentes do que eram
há 5, 10, 15 anos atrás, e elas não estão nem um pouco preocupadas em mudar para tornar a vida desse homem mais tranquila, porque elas têm as próprias metas, o homem não acaba questionando o que ele pensava em si, e sim ele questiona a mulher a partir disso, porque, olha, tá muito diferente essa minha relação aqui. Será que você não pode mudar para me satisfazer e não o homem olhar e falar, tá, essa pessoa, eu me interessei por ela, ela tá pedindo um certo tipo de coisa pra gente ter uma parceria e um relacionamento a partir disso. Eu vou me adequar a ela, se tiver tudo bem pra mim, tiver tudo bem pra ela, e a gente vai vivendo. E é importante frisar que, obviamente, existem mulheres que querem construir um lar, querem construir uma família, e ao mesmo tempo elas não querem abrir mão de certas metas pessoais e profissionais, e tá tudo bem. Ao mesmo tempo que existem mulheres que acabam abrindo mão desse lado mais profissional, voltadas ao lar, e tá tudo bem também, porque no fim acaba sendo muito mais uma visão de parceria do que uma imposição dentro de certos relacionamentos. E acho que entra a grande questão, depois de eu ter falado tudo isso, tá, Gustavo, como que a gente busca se validar dentro dessa masculinidade de maneira diferente do que tem rolando? E, obviamente, é muito complicado você parar e se autovalidar, porque a gente é muito mais ensinado a ter uma validação. Mas acho que cada vez mais a gente buscar se encontrar a partir de si mesmo, olhando para dentro de você e dentro dos seus padrões, e do que você gosta, do que você almeja, é muito mais fácil você se autovalidar e começar a criar uma rede muito mais positiva com as pessoas. E se você chegou até aqui, eu aposto que você tem alguma opinião sobre esse vídeo. Então, por favor, deixa o like, comenta, se inscreve se você curtiu esse bate-papo e você quer se inteirar cada vez mais sobre masculinidade. E também me siga nas redes sociais e acompanhe aqui, porque toda quarta-feira tem um vídeo novo aqui no canal. Valeu!